Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos. Hoje a gente trouxe um tema, fluidoterapia. O porquê de trazer esse tema para essa noite? Às vezes muitos frequentes da casa, às vezes frequentam por muito tempo e ouve, muitos falarem da fluidoterapia, até tomam ela, como tratamento, mas não sabe do que se trata. Então esse é o nosso objetivo do encontro aqui hoje, tá? Falar um pouquinho sobre ela. Como é sempre de praxe, a gente vai começar definindo o que seria uma fluidoterapia. Eu vou ao centro, lá tem terapias fluídicas, ou seja, nada mais é do que uma terapia através dos fluidos, ou, numa definição mais detalhada, é a utilização dos fluidos com finalidade terapêutica para tratamento dos enfermos. Esses enfermos a gente pode entender tanto físico quanto espiritual, ok? Então, essa terapia, ela é de suma importância para que haja uma perfeita homeostase no nosso organismo, um perfeito equilíbrio. E é de suma importância. Às vezes a gente passa na casa espírita, vai embora e nem se dá conta do que nós recebemos. Então esse é o nosso objetivo hoje. Antes, vamos fazer uma introdução rápida para a gente poder se situar melhor. Nós sabemos na questão número 1 de O Livro dos Espíritos, Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Nós também temos na questão de número 23, Espírito, princípio inteligente, ou seja, é o ser pensante. Nós somos espíritos. Ser pensante. E também nós temos na questão de O Livro dos Espíritos 22, matéria. O que é a matéria? Lá ele discorre e fala o seguinte: tudo sobre o qual o espírito exerce sua ação. A gente está relatando essas coisas para a gente ter um raciocínio lógico, porque na sequência nós também sabemos, através da doutrina, que nós temos um corpo físico, um corpo animal igual a esse que nos anima hoje, ao qual nós estamos aqui sentados, estamos encarnados. Nós somos o espírito, que é o ser pensante. Só que o espírito, o ser pensante que também nos anima, que somos nós, ele é uma flâmula, ele é uma centelha, ele é um clarão, e ele é muito sutil em comparação ao nosso corpo material, extremamente grosseiro. Então, para que o espírito, ser pensante, possa atuar sobre a matéria, que é esse corpo animal aqui, eu preciso de um intermediário. E todos nós já sabemos, através dos estudos, que nós temos esse perispírito. Ele que faz essa ligação entre espírito-corpo e corpo-espírito. Na questão 27 também de O Livro dos Espíritos, Kardec, sempre muito astuto e inteligente, questiona: haveria sim dois elementos gerais no universo, matéria e espírito? E os amigos espirituais dizem que sim. Acima desses dois, Deus. Ele diz o seguinte: mas o elemento material é necessário ajuntar o fluido universal, que exerce o papel intermediário entre o espírito e a matéria, propriamente dita, demasiadamente grosseira, para que o espírito possa exercer alguma ação sobre ela. Então, voltando lá, para que o espírito possa atuar na matéria, também ele precisa de um fluido. E esse fluido cósmico universal é que vai ser
o agente que vai fazer com que ele haja essa ação. Então, recapitulando até agora, ó, Deus, Espírito, matéria. Entre um e outro, eu tenho o fluido universal. Mas por que a gente está falando sobre isso? Para a gente entender como é que é esse fluido, como que ele funciona. Eu não tenho como falar em fluidoterapia sem falar de Mesmer. Mesmer, um médico alemão que nasceu em 1735 e desencarnou em 1815. Ele foi a primeira pessoa a descrever a cura através da fluidoterapia, através do magnetismo, tá? Ele, como médico, ele falava o seguinte, que toda pessoa, quando imantava doente, né, quando você imantava um imã nela e ficava ali, essa pessoa tinha uma melhora orgânica. No início ele foi taxado como louco, mas aí com o tempo provaram que estava certo. E ele dizia o seguinte: durante a imposição das mãos havia um intercâmbio de energia vital, sutil, de natureza magnética entre curador e paciente. Ele foi o primeiro que descreveu sobre isso, tanto que Kardec, como era um grande conhecedor do magnetismo, lia as matérias de Mesmer. Ele também falava, Mesmer, que ele admitia a existência de uma força magnética que se manifestava através da atuação de um fluido universalmente distribuído, que se insinuava na substância dos nervos e dava ao corpo humano, no caso, propriedades análogas à do ímã. Esse fluido, sob controle, poderia ser usado com uma finalidade terapêutica. Então ele já descrevia nas suas pesquisas, que começaram com ratos e depois passou para humanos, essa finalidade do fluido, do magnetismo, para a cura terapêutica. Tanto que Kardec, na Revista Espírita de março de 1858, ele cita Mesmer. O magnetismo preparou o caminho do espiritismo, dos fenômenos magnéticos, do sonambulismo e do êxtase às manifestações espíritas. Sua conexão tal é que, por assim dizer, é impossível falar de um sem falar de outro. Kardec já citava as pesquisas de Mesmer nessa época. Então, após essa introdução, para a gente poder se situar melhor aí sobre definição, sobre o que é, o que não é, historicamente, isso vem muito atrás de Mesmer, só que não era uma coisa catalogada, não era uma coisa definida, não tinha uma coisa sistematizada. Mas nós temos no Antigo Testamento, em 2 Reis, Naamã, um comandante do exército do rei da Síria, ele falava o seguinte: pensava eu que ele, o profeta Eliseu, sairia ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Nada mais é do que uma terapia. Nós temos ainda, na antiga Caldeia, na Índia, os magos brahmanes falavam o seguinte: curavam pela aplicação do olhar, estimulando a letargia e o sono. Também isso é um magnetismo, tá? No Antigo Egito, no templo da deusa Ísis, multidões ali acorriam procurando o alívio dos sofrimentos junto aos sacerdotes, que lhes aplicavam a imposição de mãos. Então, para você ver que isso é muito antigo. Nós temos na Grécia também
Heródoto, historiador grego, destacava em suas obras os santuários que existiam nessa época para a realização de fricções magnéticas, também com um objetivo terapêutico. Nós temos também outros, Galeno, um dos pais da medicina moderna. Ele aplicava terapias onde a saúde era recuperada através das operações magnéticas, sem corte, sem nada. Devia sua experiência na supressão de certas doenças de seus pacientes, a inspiração que ele recebia durante um sono. E aí no outro dia o paciente ia e ele aplicava essas terapias nele. Assim como outros, Hipócrates, Avicena, Paracelso, nosso amigo ali, quase Paracelso ali. Então, ele também utilizava dessa tendência. Mas tudo isso é interessante. Mas o que veio nos ensinar sobre através da fluidoterapia e do magnetismo sempre vai ser o excelso Jesus. Esse sim era mestre em nos ensinar, em curar. E a sua terapia, devido à sua elevação moral, nos tocava e muito, nos toca até hoje, Jesus utilizava a imposição de mãos para realizar curas e para abençoar as pessoas. Esse foi o maior exemplo para nós. Vou citar algumas que tem na Bíblia. E Mateus narra, que foram apresentados a Jesus vários meninos para lhe impor as mãos e orar por eles. Depois de lhe impor as mãos, Jesus partiu dali. Os meninos que foram apresentados a Jesus foram abençoados por ele, pondo-lhes as mãos. Aqui, Mateus e Marcos narram que Jairo pediu a Jesus que viesse impor suas mãos sobre a sua filha, que estava a falecer, para que ela ficasse boa e vivesse. Um surdo-mudo pedia para que Jesus pusesse a mão sobre ele para o curar. Isso quem narra é Marcos. Em Nazaré, sua pátria, Jesus curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos, também narra Marcos. Vendo uma mulher que estava possessa de um espírito e que a tinha doente havia 18 anos, e andava ela curvada e não podia absolutamente olhar para cima, Jesus chamou a si e lhe disse: mulher, estás livre do teu mal. E pôs sobre elas as mãos, e no mesmo instante ficou ereta e glorificava a Deus. Olha que emocionante. Lucas também narra que quando era posto o sol, todos que tinham enfermos de diversas moléstias lo traziam, e ele, pondo as mãos sobre cada um, sarava-os. Olha que coisa magnífica. E nós temos aqui o cego de Betsaida. Eu ia fazer um convite, convidar não ofende, Vocês não querem vir mais para frente um pouquinho, não? Que a gente não tem som aqui, eu vou ligar um som na caixinha. Eu queria passar um vídeo para vocês ouvirem. É muito interessante. Vou fazer um convite. Tem um monte de... Não precisa ter medo não, viu, gente? Que é tranquilo, viu? Sou de casa. Não precisa ter medo não, sou de casa. Ó, tem espaço aqui na frente, ó. Tem espaço mais aqui, ó, quem quiser, viu? Eu sou de casa, não precisa ficar com medo não. Tá? Não sei se vai dar para ouvir.
Deus manda esse homem é um pecador. Eu não sei se é pecador ou não. Só sei de uma coisa. Eu era cego, antes eu era cego. E agora eu enxergo. Emocionante, né? Essa é a narrativa de Lucas, né, do cego de Betsaida. Jesus, com maestria, curava com a imposição de mãos, com a manipulação, tá? No caso da argila ali, né, que ele colocava, e curava tantos outros como curou. Então, para a gente entender melhor essa fluidoterapia, vamos começar por fluido. No dicionário Aurélio, a gente pode ter essa definição: fase não sólida da matéria, que corre ou se expande à maneira, né, de um líquido ou gás. Também a gente pode ver uma matéria quintessenciada, que é uma matéria que foge, tá, aos nossos tatos, às nossas visões, às nossas percepções. Leon Denis nos fala o seguinte sobre o fluido: a matéria tornada invisível, imponderável, se encontra sob formas cada vez mais sutis que denominamos fluido. À medida que se rarefaz, adquire propriedades e uma capacidade de irradiação crescente, torna-se uma das formas de energia. E essa é a energia que a gente utiliza. E o fluido cósmico universal, ou fluido universal, é a matéria elementar primitiva dispersa por todo o universo. Então, não existe vácuo, não existe buracos, tudo é preenchido com esse fluido, tá? Há muitas moradas na casa de meu pai, e todas essas moradas estão em volta desse fluido. A manipulação desse fluido pelos espíritos vai dar origem aos fluidos espirituais. Kardec nos fala na Gênese: evolução em dois mundos. Vivem e vibram todos os seres e todas as coisas, constelações e sóis, mundos e alma, como peixes no oceano. Ou seja, nós estamos mergulhados nesse fluido. Okay? Estamos imersos em um mundo de matéria sutilizada, refinada, invisível, porém real, que tem como fonte primeira uma substância que é denominada fluido cósmico universal, e ele possui algumas vertentes. Aí quem sabe manipular elas ou não são os nossos amigos espirituais. André Luiz também nos fala que é uma substância básica da criação, que varia da imponderabilidade até a ponderabilidade. Algumas vertentes. Vamos supor que a gente vai... Uma coisa mais prática agora para a gente viu muita teoria, né? Vamos ver uma coisa mais prática. Primeiro, vocês vêm ao centro, muitos só vêm por causa do passe, né? Isso não é só aqui, isso é em qualquer lugar, tá? Ainda que aqui todo mundo chega cedo, tem uns que só chegam para hora do passe, tá? Então tem alguns tipos de passe que a gente pode classificar, né? Antes, né, a gente pode ver que o fluido universal, ele é um elemento primitivo do corpo carnal, ou seja, o nosso corpo está nele também, está mergulhado nele, e do perispírito, os quais são simples transformações dele. Pela identidade de sua natureza, esse fluido condensado no, marquem aí, perispírito, que a gente viu lá atrás, tá? Pode fornecer princípios reparadores ao corpo. É essa que entra a terapia para nós. Então vamos aqui, Eu usei esse slide aqui, mas para a gente entender melhor.
Vamos supor que tem aqui um espírito amigo que através da sua bondade infinita, ele vai despejar através do nosso perispírito, tá? Energias boas, né? Uma fluidoterapia. Aí esse perispírito nosso vai absorver e vai jogar no corpo. É onde ele restaura o nosso equilíbrio, a nossa homeostase. Então isso é feito através de perispírito a perispírito, tá? Aqui alguns tipos de passe, como eu havia dito. Existe só um passe espiritual, né, isolado. Existe só o passe magnético humano, onde só tem o passista e o assistido. E a maioria das casas, o que nós observamos é isso aqui, é um passe misto, né? É um passe assim, onde nós temos o passista, né, nós temos a pessoa assistida, e o passe é misto porque ele está entre o amigo, né, que nos ajuda na câmara de passe, e o passista estão juntos, um condensando as suas energias com o outro, né? Vai vibrando, a gente vai mentalizando, e essa energia vai tomando uma forma, e é onde o assistido, né, pode absorver ou não essa emanação fluídica aqui, do passe misto. Água fluidificada. Lá na porta, às vezes a gente pega essa aguinha no sair, nossa, estava morrendo de sede. Toma. Você toma e nem sabe o porquê que você está tomando ela. Você nem sabe das bênçãos que estão dentro daquele copinho. Muitas vezes a pessoa ou toma e já joga e já sai, nem se toca. Mas naquele copinho, naquela aguinha que você toma de 2, 3 golinhos, você não sabe a imensidão de bênçãos que ela pode trazer para o seu organismo. Muita. Por quê? Emmanuel nos diz o seguinte: a água é um dos corpos mais simples e receptivos da Terra. Tanto que o nosso organismo, quase 70% é água. Por isso nós temos que tomar muita água. Às vezes as pessoas que têm preguiça de tomar água, né? Pode parar, tem que tomar muita água. Denominamos água fluidificada aquela água que recebeu uma ação magnética através da oração, adquirindo propriedades especiais, de forma a beneficiar a quem a utilize. Então, o que eu gostaria que hoje, ao sairmos daqui e pegar aquele copinho, não vamos tratar ele apenas como um copinho de água, e sim de uma bênção que estamos recebendo. Porque às vezes a gente não sabe fisiologicamente o bem que essa aguinha nos traz. E muito. Algumas reflexões práticas a partir da casa. Vamos supor, vocês conhecem, né? Nós estamos nos preparando para ir ao centro. Quarta-feira, 8 horas, vai ter jogo da Libertadores, então eu vou rápido, assisto logo e já vazo para ver o jogo. Aí que está o engano começa aí, porque malemar eu me preparo para o local que estou vindo. Geralmente quando nós vamos a uma festa, e dependendo do nível dessa festa, a gente passa a semana inteira arquitetando a festa. Como que eu vou chegar, como que eu vou me portar, qual roupa que eu vou utilizar, qual que é a maquiagem, o cabelo, o sapato, né? Mas para vir no centro, eu venho de qualquer jeito, a cabeça está voada, eu estou nem aí. Nós precisamos ver com carinho isso. Estou preocupado com a panela que está queimando lá em casa, será que meu marido vai saber aquele absurdo de desligar? Né? Geralmente é assim. Então, é um grande erro nosso. Nós temos também que nos preparar para vir a casa, mentalizando uma coisa mais tranquila, procurando serenar o nosso ser, respirar de uma maneira mais tranquila, para poder chegar aqui, porque o trabalho não começa
lá na câmara de passe? A hora que você adentra aquela porta. Por isso que é interessante você assistir a palestra, não por causa do palestrante, que às vezes nem vira, mas só de você adentrar aquela porta, você já está sendo assistido. É isso que a gente tem que se conscientizar. Tem muita gente que entra na casa, senta e dorme, cochila, o espírito se desdobra, não pensa você que ele está aqui não, hein? Ele, pica a mula daqui. Porque se a pessoa nem aqui está de corpo, como é que você quer que o espírito dela esteja aqui? Ele vai vagar. Então, isso às vezes serve para a gente. Porque a gente entra, malemar, senta. E não é assim. Nós temos que primeiro ter um respeito com a casa, com a espiritualidade que nos assiste. E respeito com todos. Então a gente tem que ter essa boa vontade também de vir para casa. Aqui não sei se tem, mas eu esqueci de falar com o Navarro. Lista de nomes, você coloca um nome para fazer oração, alguma coisa? Tem? Então, olha lá, tem um monte de nome. Coloca o nome aí. Às vezes a pessoa está aqui, ela coloca o nome dela lá. Sem necessidade. Apesar que isso aqui também é uma fluidoterapia. Esses nomes vocês vão ler, né, vão vibrar. Isso também é uma fluidoterapia. Só que os nomes colocados lá, não coloque também em vão. Porque a espiritualidade tem mais o que fazer também. Então, aquelas pessoas que realmente necessitam. Porque a fluidoterapia não é uma coisa que você descarta. É uma bênção divina isso. Coloquei a figura de Paulo, porque Paulo, quando foi preso, ele benzia algumas roupas, né? Fazia uma evocação, ele fazia um passe, né? Em roupas. Às vezes as pessoas levam em alguma benzedeira, alguma coisa, leva minha blusa lá. Só benzo se for camiseta branca. Isso também é uma fluidoterapia. Na verdade, não é a camiseta ou a roupa qualquer, é o pensamento. Às vezes a roupa é só um objeto para ela tentar se lembrar de você, para ela tentar canalizar uma energia reparadora. Tá? Olha lá, uma benzedeirinha com um raminho lá. Claro, ela cortou o raminho e você foi benzer e está murcho. Claro que está, coitado. Você ceifou a vida dele, ele vai murchar mesmo. Mas independente disso, a boa vontade dela sempre em te atender, na verdade, é uma terapia fluídica, é uma fluidoterapia. Às vezes essas pessoas são dotadas de um poder magnético muito bom, muito forte. E elas utilizam isso para o bem. Então quando você vai lá, que ela pega esse galinho, na verdade o galinho é apenas um detalhe. É a boa vontade dela em te ajudar, que ela vai emanar o magnetismo fluido dela e de alguns espíritos que a assistem, que você vai receber essa fluidoterapia. E quando eu coloquei essa figura aqui para vir para cá, eu me lembrei de uma coisa muito interessante. Quando eu era pequeno, vivia machucado, jogava basquete e machucava o dedo. Minha avó levava eu para benzer. E aí, me lembro até hoje de uma vez, a mulher benzia. É que você tem, filho? Ela machuquei o dedo. Ela benzia e falava para o outro lado. Mas quanto que é aquele negócio lá? E ficava... Eu só olhava para ela assim. Ela benzia o dedo, mas falando do negócio pro cara. Uma confusão. Eu tive que engessar o dedo do mesmo jeito, não teve jeito. Às vezes as pessoas ligam a televisão e colocam copos de água para fluidificar. Isso acontece. Isso acontece. Na verdade, acontece não é por causa do cara que está do outro lado da televisão no estúdio, por você, pela sua invocação, pela sua mentalização, pela sua vontade. Isso acontece. E acontece mesmo. Nós podemos fluidificar a água na nossa própria casa. Tá? No nosso evangelho no lar, a gente pode fluidificar a nossa água.
Para a gente passar a régua aí, algumas coisas que eu queria comentar com vocês. Não adianta eu vir aqui no centro de qualquer jeito, sentar de qualquer jeito, ficar com a cabeça voada, tomar o meu passe voado, pegar aquela água por pegar e ir embora. Isso não vai adiantar. Eu tenho que ter a consciência que ao adentrar dali, estou sendo assistido. Primeira coisa é essa. Ah, mas o centro lá é fraco. Não existe centro fraco. Existe você que não sabe captar o que de bom ele tem para te dar. Porque não adianta também você vir todo bonitinho. Hoje tem centro, o Alexandre falou lá, o Ale falou que tem que vir concentrado, tá? Sentei. Se você não se reformar intimamente, moralmente, vou fazer um paralelo. Eu trabalho com ortopedia, tá? Aí a pessoa chega lá com uma dor nas costas medonha, isso é todo dia, tá? Eu não aguento mais. Aí você faz todo um tratamento, a pessoa sai de lá, ela volta a fazer tudo que não era para ser feito. A dor vai continuar, pode ter certeza. Por quê? Quando eu só trato a dor, eu só estou tratando o sintoma. E o objetivo do tratamento não é tratar só o sintoma, é o que está causando essa dor. Aqui, mesma coisa. Eu venho para poder, por causa de algum mal, alguma coisa, tá, nós vamos ajudar, a espiritualidade ajuda. Só que se eu não reformar isso não vai acontecer. Por quê? O próprio Jesus sempre advertia quando ele curava: vá e não peques mais, para que mal maior não te aconteça. Por que ele falava isso? Pelo simples fato que as nossas mazelas físicas têm uma origem no desequilíbrio espiritual. Então não adianta eu ser curado. Eu fui lá, minha dor nas costas passou, ótimo. Mas se eu não me reorganizar e fazer a coisa certa, essa dor vai voltar. Mesma coisa aqui. Então não é o centro que é fraco. Às vezes é eu que não tenho a consciência que eu também preciso melhorar, para que a melhora venha. Se eu não tiver bons sentimentos, vai ficar complicado. Por quê? Eu venho aqui, eu tenho maus sentimentos, vai dificultar a produção de fluidos, também dificultando o fluxo de fluidos vitais. Ou seja, é uma coisa óbvia. Se eu tenho bons sentimentos, eu facilito grande fluxo de fluidos. Por quê? Também não adianta nada disso se eu não tiver fé. O centro é fraco, tem uns passistas lá que é meia boca. Não é isso. Não é o passista, é você. Você que está equivocado. A sua fé é pouca. Porque se você tiver fé, você vai ser curado. Mas vou te dar um exemplo para você ver como é que isso é real. Gostei da ideia. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e ele será curado. Olha a tamanha fé nessa parábola do centurião aí. Essa fé, claro, nós não precisamos ter uma fé como a dele, mas um pouquinho também vai bem. Porque o centro por si só, ele não vai alavancar
grandes melhoras se você não se melhorar e se você não tiver fé no que você está fazendo. Então, isso é um dos fatores primordiais para que essa fluidoterapia também ocorra de maneira satisfatória. Platão, em 380 a.C., escreveu: a cura da parte não deve ser feita sem o tratamento do todo. O grande erro dos nossos dias no tratamento do corpo humano é que os médicos separam a alma do corpo. Então, não que nós não devemos recorrer à medicina, pelo contrário, se ela está aqui, é que nós devemos nos utilizar dela, mas, paralelamente, nós devemos procurar essa cura integral, ou seja, nós vamos ter um homem integral, e é isso que nós temos que nos propor, porque a partir do momento que eu tiver essa junção entre a medicina do corpo, né, que é a nossa tradicional, e a medicina da alma, que está aqui, o nosso tratamento vai ser muito satisfatório, ok? Gostaria de agradecer a todos pela intenção, por aqui vir, pelo convite. Sei que muitos deixaram seus afazeres para vir, e que na próxima quarta, que vocês venham de uma maneira diferente, que vocês venham mais receptivos para poder absorver mais dessas maravilhas que aqui tem para oferecer para vocês. Que Jesus os abençoe.